Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sininho e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Então, trazendo para vocês mais um post aqui, tudo aí sobre o duelo de amanhã. E o Flamengo vai estrear pela Copa. Já que a Libertadores é um evento privado, só sucesso, Flamengo TV é a mais querida. É isso aí, meu garoto, show de bola. Vamos falar aqui então. Olha aqui, ó. Gerson, Wesley, Plata, Danilo, Arrascaeta. Wesley e Plata são novidades nessa lista. Antes já sabia que Gerson, Danilo e Arrascaeta não estariam na estreia da Libertadores da América. O Wesley e Plata, a data FIFA gerou um desgaste nesses jogadores. O Plata, inclusive, apresentou um estado de gripe, febre, indisposto. Então, preservado, não vai, ficará se recuperando, treinando, se preparando no Ninho do Urubu. E o Wesley, a mesma coisa. Ele voltou da data FIFA com um desgaste muscular muito intenso, participou do jogo com a Argentina, jogou a partida contra o Internacional e foi detectado que ele estava com uma sobrecarga. Então, Wesley foi preservado. Gerson também se machucou na seleção brasileira. Danilo já estava machucado há algum tempo e Arrascaeta também. Esses jogadores estão de fora. São desfalques pesados, hein? São desfalques pesados, não é qualquer equipe que suporta a ausência, né, de jogadores desse nível, né? Ainda tem o Pedro, que já é um desfalque desde setembro do ano passado. Por isso que eu nem botei na tela, porque o Pedro já vem sendo um desfalque constante, assim como o Vinha também. Mas esses caras aqui, ó, são desfalques pesados. E mesmo assim, veja vocês os relacionados do Flamengo para a partida. Tá vendo aí? Olha só, por ordem alfabética, tá lá no X do Flamengo, rede social oficial. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Sales, De La Cruz, Diogo Alves goleiro, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, que vai para o jogo, né? Porque o Wesley está fora, vai na direita. Os garotos, né? João Vitor na zaga, Joshua tem sido relacionado constantemente pelo Felipe Luiz. Felipe está gostando do garoto, hein? É um meia atacante de 17 anos, muito talentoso. Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, que saiu machucado da partida do último sábado, mas se recuperou bem e vai para o jogo. Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael Rossi e o Wallace Ian, em Pueblo Nuevo, na Venezuela, nesta quinta, dia 3 de abril, 21h30, Grupo C. O Flamengo vai estrear na Libertadores da América e você vai acompanhar com a minha narração na Flamengo TV, a mais querida, e com toda a nossa equipe, com um super pré-jogo, 3 horas antes da bola rolar, com o comando da Dani Boaventura e todo o nosso time. E aí, quando a bola rolar, a parada é comigo. Vamos contar essa história. Olha, o elenco do Flamengo é muito forte, né, gente? É muito forte. Vocês viram ali os jogadores que estão à disposição? E com essa lista aqui de desfalques, né? Durante o ano, vai ser muito difícil o Felipe Luiz ter todos os jogadores à disposição sempre. Muito difícil. Por suspensão, por lesão. Agora, vai chegar um momento que ele vai ter ainda mais opções, né? O Pedro vai voltar, tem que voltar com calma, porque é uma lesão grave que ele teve. A tendência é ele voltando aos pouquinhos para entrando em forma com muito zelo para que ele não venha a ter uma lesão muscular,
porque é muito comum um jogador que fica muito tempo parado, que vem de uma lesão de joelho grave como a do Pedro, logo depois voltar a sentir uma lesão muscular. Foi o que aconteceu com o Neymar. O Neymar voltou, lesão muscular, voltou, lesão muscular de novo. Então o Pedro ele vai voltar com muita paciência, com muito calma, com muito zelo, mas ele vai voltar, o Vinha vai voltar, esses caras todos aí estarão à disposição daqui a pouco. E mesmo com essas ausências, o Felipe Luiz ele tem todos esses elementos que a gente citou aqui. Ficamos imaginando um possível time do Flamengo para amanhã, né? Eu acho que na defesa não há a menor dúvida. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Acho que ali não tem dúvida. Vai ser essa a defesa do Flamengo. No meio-campo, Pulgar e De La Cruz vão para o jogo. Provavelmente. É a lógica. A partir daí é que começa a abrir as possibilidades. Eu acho que o Luiz Araújo vai jogar. O Bruno Henrique vai jogar. Então já são 2. Você coloca aí Luiz Araújo e Bruno Henrique. Então restam 2 vagas. 2 vagas. Eu acho que o Juninho pode começar jogando. O Juninho é um jogador que tem muito prestígio com o técnico Felipe Luiz, exatamente pela parte tática. Ele é um cara que foi contratado por isso. O Felipe Luiz e o Boto enxergaram nele as condições para se encaixar perfeitamente no plano de jogo que o Flamengo tem. Ele faz o que o técnico precisa que um jogador faça na função dele. Por isso o Juninho foi contratado. Então acredito que o Juninho vai jogar. E aí sobra mais um espaço. Quem pode jogar? Michael pode começar jogando? Pode ser. Matheus Gonçalves? Pode ser. Cebolinha é um cara que tem sido poupado, ele voltou de lesão há pouco tempo, não tem iniciado uma partida, pode ser que o Cebolinha inicie o jogo amanhã. Então, a partir do De La Cruz, começam as variações, as possibilidades. Eu acho que Bruno Henrique e Luiz Araújo estão dentro, vão para o jogo. Os outros 2, aí pode ser Juninho, pode ser Michael, pode ser Matheus Gonçalves, pode ser o Wallace Ian, pode ser Everton Cebolinha, tem muito jogador. E o Flamengo, mais uma vez, vai ter um time sem jogadores no meio de criação de jogadas. Os caras que têm mais qualidade de passe para criar uma jogada, eles estão mais lá atrás. E aí eu estou dizendo de Pulgar, que é um cara que faz bem isso. Léo Ortiz, ele é um meia que joga lá na zaga. Ele lá de trás, o lance do Juninho, que está dando tanto que falar até hoje, veio de uma bola espetacular do Léo Ortiz. Então, eu acredito que seja isso, gente. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Pulgar, De La Cruz. A partir daí, não sei. Tem um monte de gente que pode ganhar oportunidade. BH vai para o jogo. BH vai jogar. Luiz Araújo está com moral. E aí? Cebolinha, Michael, Juninho, Wallace Ian, Matheus Gonçalves. Quem você escalaria para completar esse time do Flamengo, hein? Deixa eu ver aqui o que a galera vai responder. Vocês escalariam quem? Como esse quarteto após o Pulgar e o De La Cruz? Porque até aí eu acho que não tem muito mistério, não. Vai rolar essa
escalação do Flamengo. Mas a partir do De La Cruz é que começa a situação. Deixa eu ver aqui, ó. Pulgar, Alan, bem observado. Tem o Alan. Com o De La Cruz um pouco mais à frente, fazendo o papel de um meia, ele joga assim também, bem lembrado, Carlos Henrique. Luiz Araújo, Juninho e BH27. Pode ser. Bem observado. Boa, Carlos Henrique Maiato. É uma opção para o jogo de amanhã. Você libera o De La Cruz. Muitas vezes no futebol uruguai e até mesmo no River Plate, ele jogou assim. Será que o Wallace não está cavando uma vaga nesse time, não, hein, João? Sou seu fã. Pode ser, pode ser. Mas como ele ainda é muito novo, eu tenho praticamente certeza de que ele vai entrar no jogo durante o jogo. De início, eu não acredito. Agora, ele é um jogador que o Felipe Luiz já olha para ele e fala assim, pô, se eu precisar no jogo, vou chamar aquele cara ali. Eu acho que ele já atingiu esse status. O técnico olha e confia, pô, esse cara é bom. Posso contar com ele. Vou trazer, né? Olha aqui, Valmisa, Matheus Gonçalves tem que ser titular. Pode ser uma opção, porque ele é um jogador que tem essa potencialidade de criar jogadas, né? Ele muitas vezes ele pode ser um meia. Olha aqui, Selk, no ataque, BH, Luiz Araújo e Cebolinha. É possível, é bem possível. E aí formaria um meio-campo com Pulgar, De La Cruz e mais um. O rapaz ali falou do Alan. Pode ser o Alan, hein? Pode ser o Alan. Pode ser o Matheus Gonçalves. Pode ser, pode ser. Muito obrigado, a mais querida. É só o começo. Ela vai ficar do tamanho do Flamengo. Colossal. Muito bem, garoto. Olha aqui, Carlos Júnior. João, achei que BH e Juninho se rolaram por causa da proximidade nas posições que estavam. O que você acha? Foram bem nas dinâmicas juntos? Eu acho que durante o jogo, em determinado momento, no primeiro tempo, houve uma confusão ali no posicionamento. Principalmente o Bruno Henrique, ele não se localizou muito, não se achou. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor. Mas eu acho que faz sentido o que você está falando, o Carlos Júnior. Acho que faz sentido. Renato Willen, rapaz, que isso? Louco. Para. Olha, a janela do Flamengo foi brincadeira. Hein? O Flamengo trouxe Danilo, trouxe Juninho, trouxe Daniela Boaventura. Pô, Mengão, tá demais. No meio do ano vem gente aí, hein? No meio do ano vem gente aí. E no início do ano... Você está sentado? Senta aí para um negócio que eu vou te falar aqui. No início de 2026, aquela janela lá, pesadão, hein? Vai ser uma janela. Aguarde! Muito bem. Tem o Everton Araújo, mas eu tenho a impressão de que o Alan, nesse momento, está na frente dele. Né? João, mal começou a temporada, já está assim com esse monte de desfalque. Brasil, obrigado pelo elogio, não mereço, mas obrigado. Cristina Chagas diz assim, só o nosso time tem desgaste físico? Não, mas o nosso time tem 40% dos jogadores à meia boca. Olha só, Cristina, é porque a gente não fica muito ligado no dia a dia dos outros clubes. Outro dia mesmo, o Abel Ferreira falou que ele estava com 5 jogadores no departamento médico. O Flamengo está um pouco mais de 5, 7, talvez. Mas todo mundo está sofrendo desgaste.
Porque, na verdade, esse calendário com estadual, com data FIFA, gente, está arrebentando todo mundo. Todo mundo. Mas o Flamengo tem que dar um jeito de diminuir as contusões, sem dúvida. Diz aqui agora o Mel de Coruja. Boa noite, eu jogaria com Pulgar e Alan. Deixava o De La Cruz no lugar do Arrasca na quinta-feira. O De La Cruz no lugar do Alan na quinta-feira. Não gosto, não. Não gosto, não. Sabe por quê? Porque o De La Cruz não é o mesmo quando joga na posição do Arrascaeta. Ele até joga assim na seleção uruguaia, mas ele não costuma jogar bem assim no Flamengo. E aí você vai cobrir um santo pela metade e despir outro. O outro é o Alan. Eu não acho, não. Eu não faria isso, não. A Cristina dá boa noite a mim e ao chat. Boa noite, Cristina. O velho tricolor, com suas previsões, já manda logo aqui. Boa noite, RMP. Quinta-feira vai ter gol do Juninho. Deus te ouça. O Trajano diz, boa noite, já estou me acostumando com essa situação. Desde que começou a temporada, o Flamengo sempre joga desfalcado. Verdade. Nosso time é excelente, o problema é o número alto de lesões. O Miguel diz, o Clausen diz que, na opinião dele, a Libertadores é bem mais importante que o Brasileirão, com a roubalheira costumeira. Que roubalheira que você está falando? Eu acho também, eu concordo com você, para mim a Libertadores é mais importante. O problema da Libertadores é que a Libertadores ela é mata-mata. Você pode, de repente, pegar um adversário complicado e cair fora. Eu diria para você que é mais seguro o Flamengo ganhar o Brasileirão do que ganhar a Libertadores. Porque o Brasileirão é regularidade. E o retrospecto do Felipe Luiz, ultimamente, é espetacular. A invencibilidade dele já deve estar em quase 30 jogos. Sabe? Uma derrota só ele teve até agora. Com esse tipo de aproveitamento, ele é campeão. É mais seguro apostar no Brasileirão do que na Libertadores. Mas eu concordo com você. Se você me disser o que você prefere, Renato, eu prefiro a quarta Libertadores do que o 9º Campeonato Brasileiro. Até porque a quarta Libertadores deixaria o Flamengo à frente de todos os outros clubes brasileiros. O 9º campeonato também é legal, acho que vai começar a encostar lá com o Palmeiras, que tem aqueles títulos roubados, né? Aqueles títulos de papel que assinaram lá, outros campeonatos, que deram 2 títulos brasileiros para ele no mesmo ano, enfim, aquele jabaculê que a gente conhece. Mas eu acho que o brasileiro, de fato, é mais seguro. Ricardo Salim. O time quebrado nas principais competições. Enquanto isso, o Botafogo voou contra o Palmeiras. Chega de carioquinha, meu caro Renato. Nós não estamos mais falando em carioquinha. O Botafogo jogou bem contra o Palmeiras, mas podia ter perdido o jogo. A bola do jogo teve no pé do Flaco Lopes, né? Caracala diz que o Flamengo tem que parar de priorizar o Carioca. O Flamengo não priorizou o Carioca esse ano em momento nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Flamengo não priorizou o Carioca, coisa nenhuma. Ganhou porque ele é muito melhor que os outros. O meu amigo Luiz Antônio Vieira diz, live no dia seguinte, vota lá na enquete, o Luiz Antônio, ele é de Caicó, no Rio Grande do Norte. Valeu. O Leandro Gaspar diz que o Arrascaeta é decisivo, é mesmo. O Elson diz que sempre preocupa a falta de um meia armador, eu também acho. O Alexandre Pembal lembra que há 2 anos o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores. Não me soa bem essa conversa de priorizar. Em relação a este tema, olha aqui, ele não ganhou com o Tite, né? No ano passado, no ano anterior, ele também não ganhou. Pô, já tem isso tudo sem ganhar fora? O Marcos Darwish me pergunta se eu acho que a LDU ganha todos do grupo. Não, ele não ganha do Flamengo. A LDU acho que não ganha do Flamengo. Mas é um jogo duro. É Quito, tem altitude, 2.850. O Flamengo perder da LDU em Quito não chega a ser uma zebra. Nosso canal, galera, sempre trazendo aí conteúdo diário sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.